Salve, salve, quebrado, salve, salve, família. Galera, a gente tá com uma galera muito da hora aqui. Do meu lado esquerdo, o Moisés. Do meu lado em frente, a Fernanda e o Elfer. que é o dono dos donos do nosso espaço no 55 aqui, cara. Exatamente, e o artista residente. E o artista residente. Olha que tudo. A gente vai começar, então, a dar voz aqui. Como a gente tá em 3 homens aqui e uma mulher, a gente vai primeiro pedir pra Fernanda se apresentar. Fernanda, se apresenta para a nossa audiência e fala um pouquinho da sua arte. Aí depois a gente já passa para os outros. Sou a Fernanda, tenho 36 anos e eu sou poeta neomarginal e também estudo teatro agora. E tá tudo sendo muito, muito novo para mim, porque eu estou no meio do movimento, ao mesmo tempo todo o movimento são de pessoas que eu admirava muito de longe e agora aqui em São Paulo eu tô conseguindo apreciar de perto. Então, tô nessa atividade. A gente vai falar mais um pouquinho disso aí. Daqui a pouco eu vou se aprofundar mais aí. Eu sou José Elfer, sou artista plástico, carnavalesco, professor. E há 7 anos a gente tem esse espaço, né, que é o Espaço 155, que é um espaço multicultural, onde tem o meu ateliê e a gente faz exposições e outros eventos. Diversos tipos de eventos. Tenho 55, né? E estamos aí, né? A gente tem eventos de stand-up comedy, eventos de cinema, enfim. Então, bem satisfeito, bem gostoso o espaço. Legal, cara, muito legal mesmo. A gente já vai passar pro Moisés, aí todo mundo vai se conversar agora. Tá perfeito. O Moisés, ele é do Team Favela Podcast. Então, eu vou falar para ele se abrir um pouquinho mais, mas ele é lá da nossa casa já, né, Moisés? Sim, sim. Eu sou Moisés, tenho 37 anos, sou artista plástico, tentando viver o que eu faço. Queria agradecer ao espaço aí, muito bacana. A sua presença também, Fernanda. E o pessoal já me conhece, já sabe o que eu faço, meu trabalho. Sou artista de rua também. E também junto no Favela Podcast. Cara, que legal. Você percebeu uma coisa, que a gente está com uma pessoa que chegou agora em São Paulo e que ela visava e era ídola de alguns caras que estão aqui muito foda hoje. E a gente está também com o Moisés, que é um artista que está conhecendo o espaço agora, cara. Como que você enxerga esses dois aqui? Duas pessoas totalmente diferentes. Uma que está chegando de um estado e outra que é de São Paulo e que está vindo no espaço. Eu sou de Pernambuco. Não, mas você tá São Paulo. O espaço é meu. O Sidney, o outro sócio, ele é de Pernambuco, a família toda é de Pernambuco. Que legal. Toda de Pernambuco. É um espaço que é um ponto, né? Meu, assim, é maravilhoso, porque assim, a divulgação, o espaço, ele vai crescendo organicamente, né? Sempre, a gente não tem essa preocupação de mídia. É um espaço que ele é aberto para artistas e sempre vai vendo esse universo. Tem o universo da música, né? Porque, assim, na verdade, o espaço, ele era uma balada eletrônica, que aí depois nós transformamos já num espaço mais amplo, como eu estava dizendo. Então, essa parte mais ampla dos artistas, as coisas foi crescendo organicamente. Então, os artistas estão sempre vindo, a gente está sempre conhecendo novos artistas, sempre... E muitos artistas também descobrindo espaço, conhecendo. E esses eventos, como o de hoje, por exemplo, na Marginais, já trouxe um outro público, que é o público da literatura, o público da poesia. É a primeira vez que... Não. Começou com uma exposição de fotografias, né? Que foi a exposição das fotografias neomarginais, promovidas pela curadoria do Vitor, com fotógrafos que eram do movimento. Depois veio o primeiro sarau, foi bem bacana, e aí nós conversamos para fazer essa feira que está ocorrendo agora. Legal, cara, muito legal mesmo. E eu vi também que você dá oficinas, tem uns projetos assim. E aqui no espaço também tem cursos, para quem quiser, tem cursos dos mais diversos, tem cursos de stand-up, tem cursos de artes, ateliê livre, enfim. Que legal. A gente abre. Fernanda, você está chegando agora, você viu também, encontrou já, deu grandes abraços hoje? Sim. São no Ícaro Marx. Olha que legal, cara.
foi o cara que me trouxe pra dentro dos Neomarginais. E foi uma história bem legal, porque eu estava num sarau que a minha psicóloga falou pra eu ir no sarau, pra eu mostrar minha poesia pra alguém, sabe? E daí ele tava Você lá. não vivia, então, esse espaço da arte, assim, quando eu falo assim, você já tem a sua arte, então não estava espalhado para o público, as pessoas de fora não conheciam a sua arte? Exatamente. Que legal, cara. E eu já conhecia o Ícaro de outros lugares, sim, mas eu não sabia que ele ia estar lá também. E daí eu li um poema e o Ícaro foi um dos que gritou: assina embaixo, sabe? E daí eu mandei uma mensagem pra ele, falei: cara, se eu não me encaixar nesse meio, eu não sei aonde mais eu me encaixo. Olha aqui. E daí ele falou: vou te apresentar pro pessoal, vou te colocar lá no meio e você vai conhecer o pessoal todo. Daí entrei nos Neomarginais e tô muito surpresa porque a minha poesia tem alguma relevância, sabe? E eu sou convidada para vários saraus. Inclusive, fui convidada para um sarau muito, muito importante para mim, assim, que vai ser no antigo hospício do Juqueri. Ah, é? Que legal. Não, de sanatório. Antigo sanatório. Muito importante para mim, porque em outras épocas eu estaria lá, sabe? Sim. Eu tenho problemas mentais, assim, e pra Você mim, tem uma condição. eu tenho uma condição, eu tenho um transtorno, na verdade. E se fosse em outras épocas, eu estaria lá. Entendi. Mas eu quero mostrar minha poesia, eu quero mostrar que mesmo resistindo, eu tô aqui, sabe? E tá sendo muito importante esse movimento por isso, porque Legal. tá me dando voz, sabe? Há uma coisa que eu não imaginava que as pessoas queriam ouvir, na verdade, tá me dando voz pra isso. Que legal. Ô, Moisés, agora me recordou uma coisa aqui, que no outro episódio que você fez com a gente, seu individual, você falou muito de sanatório, de hospício, né? E agora você tá com uma artista aqui, poeta, e ela colocou a dor dela, apresentou pra nós que ela vai se apresentar no sarau dentro de um hospício, e falou que ela poderia estar ali, cara. Mas acho que todos nós... Eu ia falar isso, né? Condições mentais todas nós temos, em graus diferentes, mas todos nós temos. Graças a Deus não estamos bem. Qualquer coisinha se ia parar num sanatório, né? Por isso somos artistas, né? Graças a Deus. Põe o pé na loucura e traz um pouco dessa loucura para o público, né, normal, vamos dizer assim. Exatamente. Mas é isso, né, cara? Muita gente sofreu, né? Sanatório e tal. Eu tinha citado até no outro episódio sobre o livro da Juliana Arbex, sabe? O Holocausto Brasileiro e tal. Aquilo me comoveu profundamente. Eu imagino, em outra vida eu devo ter sido internado em algum hospício. Nessa vida eu já quase fui, entendeu? Então, assim, Eu digo que a gente vive num hospício cada vez mais. A gente olha para essas condições Se encontrar, o tempo todo, porque cada vez mais a gente olha e fala, não, só pode ser um hospício geral, porque... Então acaba que somos artistas. Sim. E a gente vê beleza nas coisas, né? A gente enxerga coisas que... O que nos salva, né? O que nos salva é a arte. Porque pra mim, o que eu faço é minha terapia diária. Eu não consigo, já tentei, juro pra vocês, já tentei inúmeras vezes parar de tentar. Eu não consigo mais. Isso não me leva a nada. Eu não consigo. É uma coisa que é mais forte do que eu. Eu preciso tentar pra fora, sabe? Necessidade mesmo. Eu acho que se eu não fizer a arte em geral, né? Eu acho que, assim, a gente é que tá muito ligado à música, né? Porque como era uma casa especificamente de música eletrônica, é uma casa muito vivenciada por DJs, enfim. E eu com essa coisa trago artes plásticas pra cá. Assim, eu só sei viver com a arte, seja música, seja ela qual for. Mas tem que ter a arte, porque senão aí dá um pino geral. Aí... Como o Ferreira Goulart dizia, né? A gente exige porque a vida não basta. Exatamente. Exatamente. Muito curioso isso mesmo. Por exemplo, a gente está num podcast falando de artes. Quando eu comecei um podcast, cara,
eu não tinha um direcionamento. Eu comecei falando com um cara da tecnologia, com o cara das ciências. São artes. São artes, de certa forma são artes. Mas o que eu quero dizer isso também, que eu quero demonstrar que eu não estava inserido nesse meio. Eu não sou um artista como você, um artista plástico, você é um artista plástico, ela é uma poeta. Eu não sou esse artista. Logo, cara, por estar inserido e tanto de conversar com vocês, eu comecei a descobrir uma coisa. O que é ser artista? É exatamente o que eu falo agora. Eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Quando eu vejo o ser humano, eu estou vendo uma arte. Eu até comentei, foi com você que eu comentei que eu estava no trem, e aí eu vi duas pessoas eram duas mulheres, eu estava vindo do Itaim Paulista, e eu vi duas mulheres sentadas, e eu estava sentado assim, e ela estava nessa poltrona que é para cá. E me mostrou que era uma pessoa muito branca e a outra uma preta retinta. Então isso contracenava muito, e as duas estavam com uma blusa, um agasalho branco, e estava conversando. Eu enxerguei aquilo não como pessoa, mas como arte, cara. Eu vi aquilo arte, meu. Eu falei, meu, então, se você fosse um fotógrafo, Eu ia bater o clique ali, então. Sabe assim, eu acho que a arte é tão ampla, tão ampla. Assim, quando eu vejo uma dona de casa que cozinha todo dia, que vai e faz aquela comida para sua família, assim, ela é uma artista, né? Ela não precisa ser uma chefe de cozinha genial. Ela é uma artista, ela cozinha todo dia ela faz o prato. Do mundo, né? Então, essa coisa assim do ser artista, enxergar artista, né? Algumas pessoas têm uma habilidade X, uma habilidade Y. Infelizmente. Eu sou péssimo poeta. Eu não consigo. Eu acho que a minha poesia tá nos desenhos, né? Tá nos trabalhos. Mas, enfim, acho que o ser humano, por si, ele já nasce artista, já nasce... E o meio vai podando. E aí eles vão se podando no caminho, né? Até Zé Celso falava que ele fazia teatro com um desejo humano. Ele observava o ser humano no ócio, e daí ele fazia arte do que a pessoa desejava. Então até o desejo humano se torna arte, na verdade. Sim. Então é muito de você pegar aquilo, você conhecer pessoas, que você consegue fazer poemas, você consegue pintar uma tela, você consegue fazer uma peça de teatro. É de você conhecer pessoas, você conversar e você perguntar o que ela deseja, quais são as coisas que movem ela, né? E tudo isso pode se transformar em arte também. Muito legal. O processo criativo, eu acompanhei um pouco do Moisés aqui, fazendo artes ao vivo para mim, assim, né, presencial. E, tipo, a gente conversou antes e ele não planeja absolutamente nada, cara. E os traços dele são aquelas pinceladas fortes mesmo, que essas pinceladas, naquele momento, não remetem nada. E a arte dele vai se conversar num todo da sua finalização mesmo. Então, mas isso assim, não se converte em nada naquele momento para quem está vendo ou até para ele. Mas inconscientemente se converte, é muita coisa. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. É bem complexo. Né? Eu também tenho, a gente chama de automatismo psíquico. Eu pego uma tela e eu não tenho planejamento. Eu deixo fluir. Ah, mas flui natural, flui à toa. Eu estou colocando para fora sentimentos meus. Você vai observar o meu trabalho, você vai vir com outro conhecimento de vida, com outras histórias, e você vai interpretar outras leituras. E assim vai, entendeu? Consciente trabalhando ali, colocando para fora. E a leitura vai ser de acordo com o inconsciente de cada pessoa que vai ler. Sim, sim. Não é uma técnica. Ele fez aquilo, então todo mundo só vai enxergar aquilo. Você pegar cada pessoa, de cada nível social, de cada classe social, de cada classe cultural, ela vai ter uma leitura, né? Quando você está criando uma arte, no seu caso, que é um pouco diferente da arte dele,
você imaginou ela já pronta ou também é o mesmo processo? Ela vai acontecendo e aí ela vai ter uma finalização? No caso do meu trabalho, No seu desse específico. trabalho, por exemplo, que está exposto hoje aqui, Uhum. ele é fluido. É fluido. Eu não consigo imaginar o resultado final. Até porque eu começo o trabalho num dia, paro, aí vou voltar a fazer 3 dias depois, eu já sou outra pessoa, minha cabeça já tá girando de outra maneira, né? Acho que a poesia deve ser a mesma coisa. Aliás, arte, né? Todo mundo produz arte. Então, não é aquele trabalho que você planeja e você vai desenvolver aquilo que você planejou, né? No meu caso. Fernanda, eu já vi pessoas começarem um livro e ficarem anos para terminar um livro. E a poesia, ela por ser algo menor, assim, de estrofes menores, como que é esse processo? Criou, tá ali já, ou também pode ser um pouco mais longo o processo criativo? Sempre pode ser mais longo. Eu já escrevi poemas como se fosse um vômito. E se ficaram daquele jeito, eu não mexi em mais nada. Mas também já escrevi poemas que demoraram meses para ser escritos, sabe? Inclusive, tô com um poema que eu tô escrevendo que eu comecei a escrever com 12 anos. Que eu escolhi, eu encontrei um verso um pouco do poema que eu escrevi e agora eu tô tentando terminar e eu já sou outra pessoa, eu já é outra muito louco cabeça. isso, né? Eu tava falando. Mas eu tô tentando terminar porque é uma coisa que era da Fernanda de 12 anos, sabe? E que eu quero transformar numa coisa concreta. Então, tem muito disso. Tem poemas que demoram anos, tem poemas que demoram segundos, não tem muito... Então, da Fernanda de 12 para Fernanda de 35, tem 23 anos, 23 anos. né? É uma Então, vida, você né? imagina É uma outra pessoa. tudo que ela vivenciou, viveu. Retorno a Fernanda de 12. Também. Acho que 35 retornando, dialogando. Porque foi quando eu escrevi, quando eu estava numa cidade pequenininha do interior de Minas Gerais. E em julho eu voltei para essa cidade. Que da hora. E daí foi quando eu lembrei do verso e tal. Daí eu falei, nossa, eu lembro por que eu escrevi esse verso. Aí você voltou, né, no tempo. Exatamente. Mas mesmo assim, ela vai trazer esses 23 anos de história. Exatamente. É como uma ótica dela de 35 olhando para ela de 12. É. Né? Exato. É o que torna muito rico, né? Exato. Eu acho que isso acontece com todo mundo que produz arte. Que se permite, sabe? É. Porque muita gente, todo mundo é artista, mas nem todo mundo se permite, né? Se permite escrever, se permite dançar, se permite tocar. Por aí vai. Eu sou educador, né? Eu trabalho já há 20 anos em sala de aula. E tem muito assim, as pessoas são muito condicionadas. E arte é isso, então vou ter que fazer a arte assim. Se não proceder dessa maneira, não tá certo. Se não pintar dessa maneira, não tá certo. Sim. Quando é todo ao contrário. A arte você tem que liberar. Você não vai proceder, você vai aprender técnicas, mas você não vai proceder dessa maneira. Você não vai pensar dessa maneira. Uma fórmula que caiba para cada um. Ela tem o jeito dela, o meu. Né? É a mesma coisa que eu fazer. É isso, né? A minha formação é desenho acadêmico mesmo, né? Eu desenho academicamente, mas se você vê o meu trabalho, ele não tem nenhum desenho acadêmico. Porque você mesmo desconstruiu tudo aquilo. É buscar desconstruir, exatamente. Porque o desenho acadêmico é aquela coisa familiar, é técnica. Qualquer um pode sentar E aprender a técnica e fazer. Então, aí você desconstruiu tudo isso para criar o seu, né? só que hoje em dia o ser humano ele é condicionado assim é a fórmula, tem que fazer assim, Sim. né? Aí eu volto uma pergunta para os três, o mundo hoje ele está muito perturbado no sentido psicológico, principalmente que aí que vem a depressão. As pessoas elas tendem sempre a buscar algo que talvez não exista e nunca vai ser encontrado, no sentido de personalidade. Cara, o mundo da arte, ela não tem uma personalidade, ela é totalmente desconstruída. E por que não, então, trazer isso para a personalidade humana, no sentido do dia a dia, do ser humano, da vivência mesmo, fora da arte mesmo, entendeu? A gente não enxergar na arte
a convivência humana para todas essas coisas. Você fala, mano, não tem que seguir isso aqui porque todo mundo tá indo aqui, eu vou ser isso, ou qualquer coisa, pronto, é isso. Não, eu acho que é uma questão de sociedade, né? Sim. As sociedades, elas vão vivendo de acordo com os seus períodos e... Como é que eu poderia dizer? Hoje as pessoas, elas estão muito mais... Hoje vive-se um mundo muito mais em função do dinheiro, em função da fama, em função do poder. E quem quebra isso, quem está quebrando isso, são artistas. Eu acho que aí é onde entra a arte. Os artistas tentam quebrar isso, né? Então é através da poesia, da literatura, do cinema, da dança. Quem faz a coisa normativa... é assim dá dinheiro, assim é a norma. Vai ter muita gente fazendo essa norma. E tem gente que está rompendo, justamente se livrando dessa norma, está quebrando essa norma na sua produção. E aí uns dão certo, porque assim, hoje em dia, porque por mais que todos aqui produzam arte, todos precisam viver, né? A gente estava vendo aquele debate, a arte, que estavam falando da arte... Arte-mercado. Arte-mercado, né? E tá falando assim, não dá para você fugir do mercado de hoje em dia, porque hoje em dia para poder ter tempo para produzir, ter vontade de produzir... Só isso também, né? Às vezes o artista ele fica muito se querendo debater com o mundo capitalista, que é o dinheiro. E às vezes a gente, para viver um sonho, ou a nossa arte chegar a algo maior, a gente precisa do dinheiro para a gente ter esse engajamento e para fazer o nosso sonho também chegar de outro patamar. Né? Deixa eu perguntar aqui para eles, por exemplo. Vocês vivem só da arte ou vocês sempre tiveram outras profissões? Exatamente. Eu já tive outras profissões. Hoje eu sou educadora e apesar de eu amar o que eu faço, não é o que eu queria estar fazendo, sabe? Eu queria estar vivendo de arte, mas é muito difícil. Eu, no auge dos meus 35 anos, hoje com 37, com uma filha de 2 anos na época, eu resolvi largar tudo e passar fome com ela. O que a gente pensa, né? Sim. Para mim vale mais o fruto. Eu queria me aposentar para poder me dedicar mesmo a isso. Mas um fruto da árvore do meu trabalho, que as migalhas do trabalho que é os outros, sabe? É minha vida. 8 horas de... Não, 3 de ônibus, 8 horas de trabalho, 4 horas de ônibus. Não, para mim vale a pena, cara. Apesar que eu sempre trabalhei com questões que me agradavam, nada desagradável, sempre estava ligado à arte. Mas não era eu viver exclusivamente da arte. O mundo corporativo, não cortando vocês da minha experiência, assim, que eu vivi isso, muitas vezes eu ia com paixão. Só que essa minha paixão não era reconhecida, eu não era remunerado suficientemente e muitas vezes, às vezes, enxergava a minha paixão e esse era explorado no sentido negativo e não positivamente, entendeu? Existe isso. Por exemplo, eu também vim da área da educação. Fiquei mais de 20 anos na área da educação. Eu gosto da área da educação, era um prazer estar lá. Mas, assim, em termos de produção da minha arte, me limitava, porque eu tinha todo o tempo dedicado. Então, isso que é complicado. No capitalismo, a gente não para e pensa que quando a gente sai para trabalhar, passou 8 horas, não é só mão de obra que você está vendendo. É o tempo da sua vida. O seu tempo. Fora o que você São tem que... 8 horas do seu dia. Fora o que você tem que conviver, né? Porque se fosse assim... Pessoa chata, Na educação você tem que conviver com políticas administrativas, com coisas que não tem nada a ver com você. Sabe? Assim, é a sua vida. Tá passando, estão te pagando ali, sei lá, o salário 2, 3, 4, não vale. Não. Você ganha 1 milhão por mês, não vale. Eu tava escrevendo sobre isso outro dia, porque parece que eu passo 8 horas do meu dia me desligada da minha vida. Mas é isso, essa é a intenção, acho que do sistema, né? Eu quero que seja uma discussão da minha vida o que eu ganho pra viver. Exatamente. Sabe? Porque
8 horas do meu dia é muita coisa pra me desligar da Não dá. Oito, quando é 12, 13, mais o tempo que ele falou de locomoção, assim. Exato. Eu trabalhava em shopping, eu já fui moldureiro. Minha profissão é moldureiro. Marceneiro, eu gosto de mexer com madeira e tal. Pra mim não valia a pena, era de segunda a segunda, quando eu tinha folga, um dia de folga, e assim, não dá, cara, cansei. Aí você quer relaxar, sua cabeça não consegue se concentrar. Não fazia nada mais. E no trabalho você pirava pra ter vontade de fazer assim. Trabalhava em molduraria que você tem que voltar na hora, então você tem que correr e tal, não sei o quê. Não, chega, pra mim chega. Minha vida, eu quero chegar, sei lá, nos meus 60 anos, e falar assim, não, daqui. Colhi poucos frutos, mas eles são saborosos, sabe? Olha que legal. Eu vou ser Eu sincero. tenho um tênis da hora, tal, isso não interessa. Nem qualquer ligo pra coisa. isso, né? Exatamente. Nem ligo pra isso. Mas assim, eu desfrutei, eu explorei. Meu tempo foi meu. Sempre tempo meu. Assim. Eu já infelizmente fiz o contrário. Eu trabalhei, construí o que a sociedade quer que você construa, né? Casa. E aí me aposentei. Falei, bom, agora eu tenho condições de fazer o que eu quero. Então, mas que ótimo que você consegue. Eu chutei tudo, agora eu só vou fazer o que eu quero. Que ótimo. Isso não é problema nenhum. Você sempre teve essa consciência de que não. Eu tô aqui Mas era muito lascando triste. aqui. Muito É triste. isso. Eu queria pintar, pintava de madrugada, pra estar 5 horas da manhã em pé pra ir trabalhar. Mas eu tenho esse sentimento, sabe? Eu tenho 36 anos. Então, tipo, eu penso que eu tenho que ter mais 30 anos da minha vida dedicado a uma coisa que eu não quero fazer. Então, 30 você deu um capital. E 30 você vai viver, sabe? Não, eu não quero fazer isso quando eu estiver aposentada, sabe? Eu Você quero quer agora. Eu quero agora. Eu quero... Será que a gente vai aposentar? Tipo, você tá mais perto. Eu talvez você vai. Acho que você ganhar dinheiro com a minha arte, você tentando morrer, cara. É, claro, né? Tá ligado? É. Não. Já. Pois não, mas quero estar de boa, viajando, né? Não, eu quero até ganhar dinheiro com a minha arte, continuar pintando, porque o artista Não é que nem para. um filho. Quanto mais velho, melhor. Graças a Deus, eu nunca quis ser atleta. Cara, já tava me aposentando. Muito legal. E aí, a gente fala a palavra morte agora. E aí me traz algo na mente aqui, que a morte é um estado emocional de pessoa muito conflituosa. Como que um artista deve enxergar a morte? Ou vocês enxergam a morte? Eu enxergo a morte como uma amiga. Boa, eu também. Porque, assim, eu sei muito bem que ela vai chegar. Eu sei muito bem que pode ser daqui a 10 minutos. Então, o momento que eu tô tendo aqui agora pode ser único. Eu tô tendo trocas de afetos. E isso faz você viver melhor esse momento. No sentido de aproveitar ao máximo. Exatamente. Quando eu dou um abraço na minha mãe, eu sei que pode ser o último abraço. Quando eu converso com a minha avó, eu sei que pode ser a última conversa. Então eu levo a morte como uma amiga. Como uma amiga. Ela me acompanha, ela vê como é a vida. Ela conhece como pode ser bonita e como pode ter as confusões da vida e tal, mas é minha amiga, sabe? Me leva pela mão. E você? Eu já tive 5 infartos. Sério? Sério. O último faz pouco tempo, ainda coloquei um descibilizador, eu acho, no coração. Então, o pessoal diz pra mim assim, nossa, você precisa se cuidar, você vai morrer. Fumava bastante, ainda fumo um pouco. Não tem jeito, né? Eu digo que é o pior vício que o ser humano pode ter, o pior. Você falar que eu vou pedir pra alguém assistir esse episódio aqui. É o pior vício que o ser humano tem. Você para de cheirar, você para de... Enfim, mas você não para. Fumar, você é triste. Porque tá atrelado ao hábito, né? Pode ser. Acabou de é verdade. Tá conversando em sociedade, tá uma roda social, cigarro. É questão de hábito, é complicado. Né? E financeiramente também, né? Um vício bem chato, porque assim, não é um vício, é um vício caro. Sai mais caro do que outros vícios, toda hora. E você vai comprando uma cigarro toda hora, sim. Mas assim, com relação à morte, cara, eu não tinha uma definição. Eu não tenho medo de morrer. Se eu tivesse medo de morrer no meu primeiro infarto, eu já tinha... Desesperado. Já tive 5 vezes, então já vi 5 vezes a possibilidade de...
né? Eu acho, com relação à morte e à arte, eu acho assim, se a minha matéria parar, a minha arte vai ficar, tá viva. Você vai continuar. Exatamente. Para tirar disso daí que aí eu quero falar. A minha arte vai continuar, ela tá viva e vai persistir por mais algumas décadas, sei lá, pode 100 anos ou 20 anos, enfim. Ela ainda vai existir. Eu acho que a maneira que eu tenho de me perpetuar é através da arte. Tu vale. Né? Exatamente. Eu tenho 2 tentativas de suicídio, mas nunca foi por depressão, coisa do tipo, loucura mesmo, droga, álcool. Nunca tive medo. Já aconteceu todas as vezes que eu passei por assalto, eu reagi. Já aconteceu do cara, tipo, eu vou te matar, vai me matar, vai fazer pra mim esse favor, que eu já tentei, não consegui, sabe? Não tenho problema não, cara. Morrer é uma coisa que todos vamos. Uma certeza, né? Hoje É a única, aliás. Eu tenho uma filha pequena, então assim, também não tenho medo de morrer e deixar desamparada, não. Pra mim existe uma força maior, tem a vida dela, vai Tem o continuar. porquê da vida dela também. Exatamente. E eu não tenho um pingo de receio, cara. Por isso que eu passei a ter a consciência de não vendo mais 10 minutos da minha vida para empresa nenhuma. Hoje em dia, depois que eu tive o primeiro infarto, eu fiquei exatamente com essa filosofia. Eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, vou viver como eu quero. Isso para mim é riqueza. Riqueza para mim tem um carrão, tem uma mansão. Eu sempre disse que riqueza pra mim é não levantar cedo. Odeio acordar. Odiava. Mas eu lembro, pior que agora é assim, no começo, quando eu tive essa visão, eu conseguia dormir um pouco mais tarde. Mas agora eu tenho o prazer de acordar cedo e é pra trabalhar mesmo. Mas pra você É legal, porque você produz, você cria. Eu posso dizer que eu sou da noite. Então, Mas é outro. eu não acordo às 5:30 da manhã. Eu vou dormir às 6 horas da manhã. Porque a madrugada pra mim é que é meu ponto criativo, né? Eu fiz essa pergunta da morte porque aí eu quero entrar no tema voltado para o artista mesmo. Muitos artistas, eles sofrem horrores da vida, como todos vocês passaram uma experiência de vida aqui com a arte. E como que vocês enxergam o artista que ele fica milionário, mas muitos anos depois, após a morte dele, que a arte dele faz sucesso? Isso tem muita história. Mas isso daí é do modernismo, Van Gogh e essa galera é outra fase. Hoje em dia... Você acha que entre vocês não pode acontecer isso com a sua arte? Pode acontecer, sim. Mas o artista em si não foi milionário. Quem ficou milionário foi a obra dele. Tem na obra dele. Geralmente um banco se apropriou da obra. Porque ninguém fala do Renoir, por exemplo, que é contemporâneo dessa galera, e que uma vez uma roda com alunos, os alunos estavam no castelo dele, ele morava no castelo, os alunos estavam no jardim durante um café e perguntaram para ele quantos o senhor pagou, né, para morar no castelo. Ele falou, um quadro, e dos pequenos. Sim. Quer dizer... Essa história de que o artista precisa morrer para ficar milionário, aí vai de acordo com o artista, a história de vida, romantizou-se. O artista morrer na Champs-Élysées passando fome. Exatamente. Morrer com tuberculose, né? Que o artista não saiba fazer outra coisa além daquilo do que ele morrer, na verdade, sabe? Sim, e valorizem os artistas vivos, né? Sim. O que eu vejo disso é por isso que eu valorizo da vez que morreu. Tanto que eu tenho quadros e eu coloco lá coisa, eu coloco assim, artista morto não passa fome. É verdade. Eu tô vindo aí, sabe? É muito E é muito assim, hoje em dia é muito mercado. Tem gente ouvindo vocês agora. É capacidade do artista, sorte. Sim. Tem muitos artistas que eu vejo aí que acontecem, estão vendendo a milhões, e eu olho pro trabalho e... Né, olho para aquele trabalho e de repente são uns artistas que estão vendendo a milhões, um trabalho maravilhoso mesmo. É jogador de futebol. O Neymar é um, mas
Quantos jogadores de futebol tem no Brasil? Isso é muito difícil ser jogador de futebol. E são milhares que tentam pra, sei lá, cara, um número extremo aqui pra Sim, chegar todas as áreas. Eu acho que todas as áreas humanas hoje em dia é assim. Mas é que assim, a arte é foda porque é uma necessidade humana. A gente precisa se expressar. Sabe? Você não precisa jogar bola. Uhum. Você pode gostar de jogar bola. Mas não é uma necessidade humana jogar bola. Agora, se expressar, escrever, pintar, dançar, tocar. É uma necessidade humana que não é assim. Há 11 mil anos jogavam bola com cabeça humana. Mas a gente já pintava a parede. A gente já dançava. Eu costumo dizer assim, eu quero viver da minha arte. Não preciso ser nenhum mega artista, bilionário, vender a milhões. Vendendo o suficiente para eu poder ter o meu conforto, eu não exijo muito de conforto, mas que eu considero conforto sossegado, eu já sou um artista realizado. Né? Eu fico chocado também, cara, com o assunto das artes desses caras mais famosos aí, falando do artista atual. E aí eu vou voltar mais pro grafite para ter esse exemplo, tá? Por exemplo, Cobra da Vida, um Gêmeos da Vida, que o cara tem painéis monstruosos, em prédios maravilhosos, chocando uma Faria Lima, por exemplo, e outros países. Monstruosamente, você vai, o mundo tá vendo isso, cara. Na quebrada, na favela, também tem prédios, só que não são aqueles prédios luxuosos, mas também são prédios. Quando um cara desse vai numa quebrada fazer uma arte dele, ele faz um desenho bem pequenininho, pequeno mesmo, em vista daquele que tá lá. E aí, por que esse cara não pode pegar um prédio monstruoso na quebrada e não fazer aquela arte que vai trazer visibilidade para a quebrada, vai trazer turismo, vai trazer N situações? Ele vai ter que responder. Aí, né, eles já chegaram a um estágio comercial que eles precisam de ter milhões sendo patrocinado, enfim. Eu acho que talvez porque comercialmente, não sei, se fosse começo de carreira, você poderia ver lá um cobra monstruoso. Aí eu vou remeter. Mas se eu encontrar um artista... Mas você vai ter na quebrada gente tão boa quanto eles que pode fazer. É isso que eu tô falando. Se eu acho que se eu encontrar um artista plástico que remexe o desenho dele conversando com comunidade, com a favela, como eu conheço a arte do cara, chama O Grito, né? Algumas artes do cara é O Grito. O Grito, mano, a quebrada tá gritando por alguma coisa, tá gritando para governo, tá gritando pro privado atender uma necessidade. É válido? Mas deixa eu te falar, rapidinho, só pra... Muitos, o Cobra, sei lá, esses artistas que você citou, muitos deles vieram das quebradas. Então... Eles não estão na quebrada hoje em dia porque eles atingiram um estágio de mercado, talvez, que precisa de grandes patrocinadores. Eles não vão chegar, vamos pintar lá para agradar, né? Eu tenho uma pena. Então, porque eles deveriam dar o retorno que aquela comunidade também deu para ele. Mas aí precisa ver. Chegando em qualquer patamar. Olha, eu conversei com um artista, grafiteiro, teve aqui para fazer uma exposição. Ele olhou o espaço e falou assim, não dá para mim fazer. Aí eu não perguntei nem por quê. Ele falou, porque eu exponho agora, já estou expondo em Nova York, vou expor na Argentina. É da quebrada. Ele não quer mais expor, porque o lugar aqui é legal, tudo bem, é bacana. Esqueceu as origens, esqueceu que para a arte dele, qualquer arte, para inspirar pessoas, o que tá a melhor coisa de uma poesia, de que uma arte plástica na quebrada, conversando com pessoas, inspirando outras pessoas, cara. Porque aí já entrou a questão comercial, porque para ele comercialmente tem que ser num lugar patrocinado pela empresa tal. Então, se vendeu o capitalismo. A ponto dele não conseguir levar a arte aonde ele quiser. Ele só pode levar a arte até um certo ponto por causa do patrocínio, por causa da grana. Não é isso? É ser humano, é então, mercado aí. Cara, antes de ser famoso, você tem que deixar sua marca. Entendeu? Não, e por que eu não posso ter um quadro meu na associação do bairro da Quebrada? Que besteira. Eu tenho um sonho, um desejo, aí eu vou pôr um desejo meu, que com o podcast eu enxergo outros nichos. E o maior desejo meu é ter uma galeria de arte dentro da Quebrada.
E essa galeria de arte, não é porque ela vai estar na quebrada que ela vai ser de qualquer jeito, vai ser a galeria de arte. E vai acontecer. Porque, assim, grandes nomes, grandes artistas saem da quebrada. Cara. Sai da quebrada. Nós, meu, a gente tá falando assim também, meu, eu venho também de quebrada, venho da quebrada. Minha família é de Santos, Guarujá, e a periferia do Guarujá chama-se Vicente de Carvalho. Eu venho de Vicente de Carvalho. E é onde tem que ter saraus, poesia, tem que ter música. Principalmente, eu acho que a literatura sofre, a literatura é que mais sofre É a que mais com isso. Com certeza. É a que mais sofre, que é mais complexa. Exato. Principalmente a poesia. É fácil. Ou você gostou ou não gostou. É, Agora, a poesia. entender uma poesia, entender um livro, você pode falar melhor do livro. Eu venho pelo quadro de educação que eu trabalho, né? Eu trabalho com ensino fundamental. E para uma criança entender uma poesia é muito difícil hoje em dia. Então, estar no meio da quebrada ali e fazer uma criança de 12 até 12 anos entender o que você está querendo dizer ali é muito difícil. É remar contra a maré. Você precisa de toda uma estrutura, né? Precisa de toda uma estrutura. Essa criança precisa ter uma boa formação de aprender a ler, de interpretar um texto. E a gente não É difícil hoje, né? Se depender do colégio é difícil. Por isso que a gente precisa de vocês. E a Uma cultura, ela olha e tudo bem. Eu falei, o que ela tiver de conhecimento, ela traduz. Agora, uma poesia, ela requer toda estrutura ali. Você tem que conhecer outras coisas, tem que conhecer os cânones, né? Você tem que conhecer o contexto do que está sendo escrito, tem que conhecer o vocabulário. Conhecer a própria língua, que é complexa em português. Cara, tem muita coisa envolvida. Cara, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, assim, o tempo é curto, porque a gente tá no evento, claro. Tem um monte de galera Acontecendo mil coisas. Mil coisas, mas eu rapidão. A galera que tá assistindo tá ouvindo aí o evento. Rapidão, deixa a rede social de vocês, por favor, por gentileza. Fefiusa89 e Poeta Mundana também no Instagram. Eu posto poesias lá e tô postando também alguma coisa do teatro, então tudo que tiver de arte por lá bacana. O meu é José Elfer, ELFFER. É o pessoal. E tem o do espaço, que é Espaco UM55. O meu é M.Souzarte. Galera, esses 3 artistas aí, vocês ouviram um pouquinho, aquilo que eu te falei, meia hora, 40, 50 minutos de conversa, não dá pra conhecer todo mundo. Então, as redes sociais tá aí pra vocês conversar mais com os caras, conhecer mais o trabalho deles, e se quiser também mandar um direct lá, fazer uma parceria. Tem obras de artistas vivos, Exatamente. Venham conhecer o espaço também, né? Exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito legal. De arte local também. Está na sua vizinhança, tem muita arte. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, tamo junto, é nóis. Valeu, obrigado.